caminhão já chegou, já fez a despenca, que é quando eles retiram as bananas de dentro do caminhão e trazem aqui para a fábrica, que é onde a gente vai entrar agora para entender como são confeccionados esses doces e quitutes. Então vamos colocar a touquinha e vamos entender os processos. A gente lava, descasca, um raspadinho assim, né, para tirar essa parte veludada e depois põe nas bandejas e põe para secar. São 36 horas que ela fica na estufa, uma estufa cheia. Aí pega a banana passa, modela, né, do jeito que a gente quer, ou bolinha, né, redondinho, ou então compridinho, formato de banana mesmo. E passa no chocolate. A banana chip a gente faz o mesmo processo, né? Despenca, né? Que não precisa ser muito, porque uma penca de banana dá bastante banana chips. Aí lava, né? Corta o pé e a ponta e corta num cortador de legumes e já joga na fritadeira. Fritou, tirou ali e já está pronto para consumir também. No final, o resultado dá água na boca. Agora aqui na mesa a gente tem então todos os produtos que vocês fazem aqui na fábrica. Sim, todos os produtos. O que a gente tem aqui? Bombons, temos a banana passa mesmo, nanica e prata. Nanica e prata. Banana chips, essa aqui a Helena acabou de fritar pra gente, experimentar daqui a pouquinho. E essas duas têm diferença, né? E a farinha. Tem a farinha também, tem a farinha. Esse daqui, qual é o diferencial dessas duas bananas? Olha só, essa aqui é a banana inteira com cobertura de chocolate. E essa é a banana moída, triturada, né? E com cobertura de chocolate. Essa aqui então é basicamente a banana passa recheada. Recheada. Tá boa, inclusive tá muito boa. Da colheita até a comercialização, o suporte fica a 5 minutos da fábrica. Desde 2017, a Cooperativa de Agricultura Familiar de Cariacica dá o auxílio necessário em todas as etapas do processo. E ele corta essa fruta, essa banana, todo mês para a cooperativa. Alguns a gente recolhe na propriedade e alguns traz na cooperativa. E assim a gente organiza aqui nas câmaras frias, coloca um caminhão e guia para os mercados consumidores. A gente presta assistência técnica também durante um ano ao cooperado, compra de insumo, otimiza, melhoramento técnico. Nesses 20 anos de Grupo 7M e mais de 30 de experiência na área, as amostras dos quitutes viajaram o mundo. Para Dubai, Estados Unidos, Inglaterra, né? E parece que o México. Então, assim, foi muito bem aceito lá fora. Em Cachoeirinha, banana é sinônimo de renda e oportunidade. Quem mora por aqui entende. Quem vem de fora e valoriza o produto local, passa a entender também. Tintinho aqui, ó. Pronto. Bom demais. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos. Atenção! Nem tudo é o que parece. Jornal da Cultura, apoio, Bradesco Empresas e Negócios. Abra uma conta para a sua empresa. Olá, muito boa noite. Recebemos hoje o jornalista Nelson Garrone, correspondente da TVI CNN Portugal, e também o advogado João Santana, sócio da Obi Capital. Em meio à nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã, o presidente Donald Trump desistiu de cobrar pedágio no Estreito de Hormuz. Os ataques a navios que tentam cruzar a passagem causaram uma crise diplomática para Teherã.
Ataques a 2 navios comerciais indianos no Estreito de Hormuz provocaram a morte de um marinheiro. Vários tripulantes ficaram feridos. A Índia convocou o vice-embaixador iraniano para apresentar seu protesto formal. Já os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã nesta madrugada. Cidades costeiras têm sido duramente bombardeadas nas últimas 3 noites. Cerca de 30 pessoas morreram. A resposta da Guarda Revolucionária veio com o lançamento de drones e mísseis aos países vizinhos do Golfo, que abrigam bases militares norte-americanas. Na segunda-feira, o presidente Donald Trump tinha prometido restabelecer o bloqueio aos portos iranianos, que voltou a valer nesta terça-feira, e cobrar 20% pelo trânsito seguro em Hormuz. Menos de 24 horas depois, ao receber o novo primeiro-ministro do Iraque, Ali Al-Zaid, Trump voltou atrás em relação à cobrança do pedágio. A contrapartida seria investimentos dos países do Golfo nos Estados Unidos. Gosto disso, porque não acho que alguém deva poder cobrar uma taxa pelo estreito ou por qualquer outra situação envolvendo estreitos em outras partes do mundo, justificou Trump. Ele faz muito, digamos, zigue-zague, né? E é um problema porque esse zigue-zague está custando, né? Um aumento do custo, levando ao aumento do custo de vida na Europa, sobretudo, mas não só, o aumento da inflação e empurrando, né? Enfim, a conta, né, dessa guerra que não se justifica de modo algum, né? Não tem um objetivo estratégico dos Estados Unidos, ele não consegue descrever, apontar qual objetivo estratégico é esse, e uma guerra que nós sabemos que ele foi arrastado por Israel. A retomada dos combates na região derrubou o acordo de paz provisório e volta a ameaçar a economia global. Mesmo com o recuo de Trump, o preço do barril de petróleo do tipo Brent passou dos $84. Para os negociadores, cai por terra o tempo crucial que teriam para tentar definir uma data final para a guerra. O fato é que os Estados Unidos, ao aumentarem a pressão sobre o Estreito de Hormuz, ou seja, tentando impor um bloqueio naval, deslocando para lá mais tropas, né, e provavelmente vai deslocar também porta-aviões, aí que vai ser um indicativo forte que Trump quer asfixiar de vez o Irã. Né? O ponto é que os Estados Unidos estão ensaiando uma invasão ao território iraniano. E aí sim o custo humano, a destruição da guerra tende a crescer muitíssimo. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Rodrigo. Nelson, para surpresa de ninguém, Trump recuou. Dá para dizer que a imprevisibilidade do Trump se tornou o aspecto mais previsível do governo dele? Não dá. Eu já falei isso aqui, eu acho que foi em abril. Não dá para escrever o que o Trump fala. E eu fiz ali uma ordem cronológica das falas de Trump, como ele ia se contradizendo, e agora em menos de 24 horas ele fala: seremos os guardiões do Estreito de Hormuz, cobraremos 20%. No dia seguinte, não gosto dessa coisa do pedágio. E estamos discutindo o Estreito de Hormuz, que é bem importante a gente dizer que não era um assunto. O Estreito de Hormuz estava muito bem, obrigado. Trump veio com o discurso de que precisava interromper o programa nuclear iraniano e com a mudança de regime, que também aparentemente esse assunto sumiu de pauta. E pelo que a gente vê das imagens que saem de lá, claro, com cuidado de entender que as imagens são produzidas por órgãos que não são exatamente de imprensa, porque lá não há imprensa livre, mas pelas imagens do enterro do Ayatollah Ali Khamenei, você vê um grande apoio. Quer dizer que não tem oposição no Irã? Longe disso. Mas há milhões de pessoas que seguem aquela lógica e vão dizer o seu último adeus ao Ali Khamenei. Numa lógica que é muito diferente da nossa. Eu já fui ao Irã e é muito comum você ver em praças públicas até hoje mulheres, mães, avós lamentando a morte dos filhos na guerra Irã-Iraque dos anos 80. Então a relação deles com a morte é algo muito diferente da nossa. Algo que é um olhar mais sofisticado sobre o Irã que o Trump definitivamente não tem. Ele achava que
ia acabar em uma semana, um mês, e agora quantos meses já são? E ele vai mudando de ideia. Eu fico pensando a preocupação dos aliados, tanto da região quanto europeus, porque a gente olha para esse assunto de uma maneira distante, a gente olha de uma maneira diletante, como analistas quase, a gente sente só os reflexos em cima ali, basicamente, do preço do petróleo. Mas quem está ali do lado também sofrendo e fica refém dessa intempestividade de Donald Trump. Não dá para confiar no que ele fala, não dura nem 24 horas a posição dele, né? Agora, João, as novas movimentações geopolíticas que a gente tem assistido ali na região podem colocar em risco o fornecimento de petróleo? A Europa já teme abastecimento para o setor aéreo. Assim, do ponto de vista econômico, talvez a maior vítima dessa guerra é o continente europeu, mais até que os outros. É interessante, claro, o Estreito de Hormuz é estratégico, é fundamental para o trânsito de mercadorias, não só petróleo, mas outras mercadorias entre Ocidente e Oriente, particularmente para aquela parte do mundo, né? Agora, há um outro dado que, primeiro, os bancos e as agências econômicas não falam em aumento de preço de petróleo. Dizem que há uma quantidade suficiente de petróleo em estoque e produção e que mesmo você reacendendo Hormuz, o preço do petróleo não deve ter uma oscilação para cima tão alta. São elas que estão dizendo. Normalmente, nas outras vezes, teve. Mas dessa vez parece que os balanços das petroleiras já fecharam positivamente, então talvez esse preço de petróleo não tenha uma interferência tão grande para o resto do mundo, né? Agora, outra coisa interessante também do Trump, que talvez isso tenha colocado, ele é imprevisível, a gente não sabe, mas o que pode ter acionado um pouco essa nova ação, esse quase all-in que ele faz do Irã para reverter a grande derrota que ele teve há poucos meses atrás, a economia americana vai muito bem, obrigado. Hoje teve anúncio de inflação, a inflação caiu, certo? Não deu a inflação que se prevenia, saiu o resultado do lucro dos bancos, é um lucro histórico, certo? Muito referido à questão dos IPOs, ou seja, novas empresas que foram lançadas no mercado. Então, há uma certa exuberância na parte econômica dos Estados Unidos. E isso pode ter deixado ele um pouco mais, não é, de peito cheio para tentar reverter um pouco a derrota terrível que ele teve há 2 meses atrás, quando fez o acordo e ele saiu de mão abanando sem nenhuma vitória. Posso acrescentar que a fortuna pessoal dele também vai muito bem, obrigado, né? Mas com certeza. Após um acordo entre base e oposição, os senadores aprovaram a medida provisória do frete. Na mesma sessão, foi aprovada em 2 turnos por 73 votos a favor e 1 contra a proposta de emenda à Constituição que cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. A previsão é que a medida custe quase 30 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos. O andamento da medida provisória do frete foi destravado após um acordo entre o governo e a oposição. E em meio à pressão de caminhoneiros autônomos que paralisaram as atividades nesta terça-feira em Santos, na Baixada Santista. Um dos principais impasses era a garantia de um frete mínimo. Mas o Senado decidiu retirar o valor fixo de R$ 5.000 sob o argumento que seria inconstitucional. Ponto que deve ser tratado em negociação coletiva. A construção do acordo que garantiu a votação durou mais de 10 horas de discussão entre líderes do Congresso, relator e representantes do governo e dos caminhoneiros. Aprovado a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. A medida provisória traz a metodologia que deve ser usada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre para calcular o frete mínimo e que deverá observar, por exemplo, a distância percorrida, tipo de veículo e quantidade de eixos, a unidade da carga transportada, natureza da carga transportada, custos fixos e variáveis relacionados à operação de transporte, preço dos combustíveis e outros insumos. A medida ainda endurece as punições a empresas que não pagarem o mínimo. Um dos principais pontos de disputa entre governo e oposição é o trecho que prevê a anistia aos caminhoneiros que participaram das manifestações de dezembro de 2022. Para o governo, este ponto era inegociável e foi incluído na proposta da Câmara dos Deputados. O Planalto já avisou que vai vetar. Tem um dispositivo que, no impedimento de ser alterado, vai ser objeto de veto futuro do presidente. Anistia, veto, né?
anistia certamente. Depois de uma vitória, uma derrota para o governo. Na mesma sessão, o Senado aprovou em 2 turnos, por ampla maioria, a PEC que cria a aposentadoria especial para agentes de saúde e combate a endemias. Considerada uma pauta-bomba para o governo, o texto deve ter um impacto de 27 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos. A proposta permite a aposentadoria mais cedo do que a regra geral, aos 57 anos para as mulheres e 60 para os homens, desde que comprovem 25 de contribuição e efetivo exercício na atividade. O texto ainda prevê regras de transição com idade mínima de 50 para mulheres e 52 para homens, e garante ainda que o trabalhador se aposente recebendo o valor total da média salarial ou do último salário da ativa. Vamos já virar essa página, porque eles merecem. Eles fazem a saúde pública do Brasil funcionar melhor. João, sem entrar aí na discussão se é legítima ou não essa aposentadoria especial, todos merecem, como disse aí o deputado. O fato é que a gente sempre fala em derrota para o governo, mas governos passam, o país fica, né? A gente está falando de quase 30 bilhões de reais. O ministro Gilmar Mendes, dia desses, escreveu numa rede social que o Congresso não pode aprovar medidas sem previsão de receitas. Isso. O destino dessa medida pode ser o Supremo? Seguramente. Eu acho que o Supremo será destinatário da medida, até porque, como é medida constitucional, não cabe veto, o único que pode alterar é o Supremo, e alguém vai discutir essa constitucionalidade no Supremo. E a medida, na minha opinião, tem uma constitucionalidade baixíssima, não é? Porque não prevê recursos ou fantasia recursos para isso. E o mais importante disso tudo, é o tipo de medida que o Brasil vem se tomando no Brasil, não só nesse governo, mas já alguns governos, o Congresso volta e meia, ele toma várias medidas populistas, né, que enfraquecem o Estado brasileiro. Nós já temos um Estado brasileiro cada vez mais fácil, mais frágil, do ponto de vista de executar suas tarefas básicas de fiscalização, de promover a justiça, a saúde, a educação, as coisas básicas que o Estado brasileiro tem que fazer. Não tem dinheiro. A gente vê o orçamento cada vez mais pobre. A parte discricionária do orçamento, que é aquilo que é onde os governos podem usar para investir em planos necessários para mudar alguma realidade econômica imediata ou mediata, já não tem mais essa saída. Mesmo a parte do orçamento, que são orçamentos vinculantes, como Previdência, Saúde, Educação, falta. A Previdência tem um déficit histórico, nós estamos aumentando o déficit. Então, nós vamos chegar no momento, é o seguinte, é muito positivo, muito interessante. O Agente de Saúde realmente é um negócio fabuloso, conheço o projeto, quando começou o projeto dos agentes de saúde, eu por acaso estava no governo, então eu conheço esse projeto, acho muito bem-vindo, muito interessante. Agora, é o seguinte, nós não temos dinheiro, esse é o fato. O Estado brasileiro não tem dinheiro para fazer toda a justiça que teoricamente seja necessária. Então, pautas como essa prejudicam o Estado brasileiro, que já está muito ruim no seu déficit público, e a gente se avizinha de uma situação muito difícil, e eu acho que é muito próximo essa nova realidade. Agora, Nelson, falando sobre a MP do frete, que mobilizou o Congresso aí nesses dias, dada a capacidade de mobilização que o setor já demonstrou, esse tipo de medida virou uma espécie de armadilha eleitoral? Porque você está se referindo à manifestação, ou chame como quiser, tanto em 18 quanto em 22, né? Porque em 18 teve a paralisação, que teve um impacto gigantesco na economia, com uma reivindicação, e essa MP é um resultado dessa reivindicação. Alguns podem chamar de chantagem. E teve a outra manifestação, que é de 22, com caráter estritamente político, de pessoas e caminhoneiros e outros grupos. Eu fiz a cobertura disso, eu visitei acampamentos que a gente chamava na época de golpista, que depois o Supremo Tribunal Federal entendeu que fazia parte de uma articulação gigantesca de um golpe de Estado. É um setor que tem um poder de pressão. E uma curiosidade que a gente discute, governo e oposição, e essas medidas, essa MP, ela é algo que brotou ali em 2018, 2000 e Temer, passou por Bolsonaro e agora por Lula, e esse é um assunto que ninguém ousa contrariar, não existe governo e oposição nessa história. Então, se for
for olhar o lado positivo, que é um exercício difícil de fazer, pelo menos nesse sentido todos pensam igual. Não sei se isso é bom ou ruim, mas há ali um pensamento igual. Em ano eleitoral, quem vai querer contrariar os caminhoneiros, especialmente o presidente Lula, que não tem um apoio significativo nessa parcela do poder econômico, também, mas o poder de eleitores também, com poder de comunicação. E você sabe que eu faço um acompanhamento na extrema-direita, nas redes sociais, e a figura do caminhoneiro é muito usada para representar o brasileiro, como se fosse o brasileiro, ele que sente, ele que cruza o país, ele que sabe os problemas, ele representa, é um arquétipo quase perfeito do brasileiro, seja lá o que isso signifique, mas ele representa, ele tem esse poder simbólico. No próximo bloco, o ministro Flávio Dino dá 30 dias para o Congresso explicar medidas de transparência sobre as emendas. E mais, presidente do TSE propõe um selo para empresas de pesquisa que acertar resultados eleitorais. A gente volta já. Ele canta muito e não é só samba, não. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. E aí, primeiro acorde já chama a atenção. Péricles, rei do carisma, vem falar de samba, soul e saúde. No Provoca de terça, 10h30 da noite. Eu faço propaganda do Bradesco, mas também faço propaganda da empresa dos clientes Bradesco. Tipo o Fábio aqui, ó, que fez esse banquete para nossa produção. Se você quer do bom e do melhor, é no restaurante dele aqui, ó, o Espaço Gourmet. Melhor ainda com o meu Bradesco. Recebo na maquininha, Pix, link, ainda ganho uma propaganda do Teló. É o Espaço Gourmet. Rapaz, ele é até fã. Não era não, hein? Abra a conta da sua empresa no Bradesco. As obras da Sabesp estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Como a Adriana, que agora tem água encanada em casa. Hoje em dia a gente estica a mangueira, faz o concreto, toma banho, rega a planta, lava a roupa, sabe? Não precisa sair de casa. Que maravilha! A Sabesp está transformando a vida de muita gente, mas tem muito para fazer. É isso que a gente quer dizer quando fala Sabesp, fazendo por você. O Arena dos Saberes dessa semana recebe a atriz Maria Clara Gueiros. E as pessoas, nossa, você é engraçada. Eu falei, não, gente, eu não sou atriz, eu sou psicóloga. E no terceiro sinal, o ator, escritor, roteirista e diretor Pedro Neschlin. Eu sou filho do teatro, né? Eu nasci nas Coxias, minha mãe me levava para amamentar no intervalo da peça. O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, propôs um selo de qualidade para reconhecer um instituto que acertar os resultados eleitorais. A proposta gerou uma série de críticas. A minuta foi entregue a representantes de 16 institutos de pesquisa em reunião na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A proposta prevê a criação do selo Acurácia Eleitoral para reconhecer empresas que apresentem pesquisas com maior proximidade com os resultados oficiais. Pela minuta, seriam avaliadas pesquisas registradas pelo TSE e divulgadas ao público, realizadas no dia da votação, as chamadas pesquisas de boca de urna, ou nos 7 dias anteriores ao pleito. O TSE ficaria responsável por avaliar as pesquisas para presidente e os tribunais regionais, os levantamentos para governador. Os critérios ainda serão definidos e os institutos de pesquisa têm até sexta-feira para apresentar sugestões. De acordo com o ministro Cássio Nunes Marques, a iniciativa pode incentivar o investimento em qualidade e fortalecer a credibilidade das pesquisas, mas a proposta dividiu opiniões. A priori, toda e qualquer iniciativa que venha a prezar pela eficiência, eficácia e honestidade dos institutos de pesquisa, elas são bem recebidas, porque nós sabemos que há determinados institutos ao longo de todo o Brasil que são utilizados simplesmente como instrumentos de marketing político eleitoral.
A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa disse que exigir que uma pesquisa acerte o resultado é confundir ciência com bola de cristal. As pesquisas de opinião, elas são um retrato do momento, né? Do dia. Elas não se propõem e não são tecnicamente estabelecidas para fazer nenhum tipo de previsão. Então é muito difícil uma pesquisa que está há 7 dias, 5 dias, 3 dias, ou mesmo na véspera da eleição, ser atribuído um valor de predição. Então eu acho que cria um desestímulo à publicação e ao registro de pesquisa, e esse desestímulo, como consequência, vai gerar menos informação para o eleitor. João, o ministro Cássio Nunes Marques está tentando, com essa proposta, arrumar um jeitinho para solucionar a decisão unilateral dele, bastante questionável, que censurou uma pesquisa? É possível, é possível. Não sei dizer se exatamente ele fez isso, mas claramente ele está querendo demonstrar na gestão dele do TSE alguma novidade, ele se mostrar algum novidadeiro na história, não é? E de uma maneira completamente equivocada, certo? Primeiro que a pesquisa, como já se disse aí, ela se aproxima a partir de parâmetros técnicos, sociológicos, de mercados, de grupos e tal, ela se aproxima de tendências que ela colhe em determinado momento, certo? Mas se aquela tendência permanece até o dia da eleição e combina com o que o Instituto fez até aquele momento ou não, é outra história, não é? Mas também não é um concurso, não é? Não se trata de fazer um concurso entre os institutos, certo? Isso é muito ruim. Então, eu acho que por todos os lados aí deve ser abandonada essa história e deixar as eleições correrem como as eleições devem correr e os institutos fazendo o seu trabalho para o qual são contratados por N partes, não só, inclusive, pelas partes diretamente interessadas na eleição, como os candidatos, os partidos, como, inclusive, por instituições econômicas, bancos, jornalísticas e tal, que também querem saber como a sociedade está se comportando. Não necessariamente esse comportamento vai ser igual ao que ocorrerá no dia da eleição. Só um parênteses, se a gente fizer um transplante, não é? Os algoritmos, as pesquisas também elaboraram todo um montão de previsões sobre a Copa do Mundo. Estão dando com os burros na água, né? A famosa capa da Economist, que dava Portugal como campeão do mundo. Agora, Nelson, tem um aspecto preocupante nessa iniciativa do ministro, que é, ao fazer a proposta, ele acabar por legitimar um discurso que resvala no questionamento do processo eleitoral. Que está aí, né? Porque a gente acredita que tem pré-candidato que não acredita em urna eletrônica. Tem isso até hoje, isso pega. Eu vou trazer um case aqui, como dizem os publicitários. Eu, que sou do Rio de Janeiro, vou trazer esse case de 2018, Wilson Witzel. Se você não conhece, os fluminenses também não conhecem, que foi um governador muito rápido, muito ligeiro. Pesquisa do Datafolha e do Ibope antes do primeiro turno. Dava, em primeiro lugar, Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, e Romário, já falou de Copa do Mundo, senador e ex-jogador. Dava, em primeiro lugar, o Eduardo Paes, logo depois o Romário. Wilson Witzel, 12% pelo Ibope, 17% pelo Datafolha. Ele chegou no primeiro turno com 41%, uma diferença de mais de 20 pontos. Aí, as pesquisas erraram? A resposta é não, porque elas captaram ali uma subida do Wilson Witzel. Tinha um contexto político, o bolsonarismo, as pessoas não sabiam quem votar. Bolsonaro, naquele momento, que nós sabemos, aquele contexto de 2018, indicou alguém que poucas pessoas conheciam. Do dia para a noite, as pessoas decidiram seu voto e decidiram votar em Wilson Witzel. Romário não foi para o segundo turno, ele foi com Eduardo Paes para o segundo turno. As pesquisas erraram? Então, o ministro precisa fazer um cursinho aí de literacia e estatística, ou então criar o seu selo, né? O selo Nunes Marques de literacia e estatística, que, obviamente, contém uma ironia dentro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai defender a forma como a Casa faz indicações e execuções de emendas parlamentares, apesar das irregularidades apontadas pela Polícia Federal. Nesta terça-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, fixou novos prazos para o Congresso explicar as medidas de transparência na tramitação das emendas. As comissões de saúde da Câmara e do Senado, além de órgãos ligados ao Ministério da Saúde, têm 30 dias para responder sobre um relatório que analisou recursos de 75 emendas parlamentares. As auditorias nas verbas destinadas ao Sistema Único de Saúde revelaram um prejuízo potencial de quase 26 milhões de reais aos cofres públicos. É o que mostra a decisão publicada pelo ministro Flávio Dino, do STF, que apontou vulnerabilidades relevantes nos processos de gestão das emendas, com riscos de ineficiência,
perda de rastreabilidade, inconsistências na prestação de contas e ocorrência de irregularidades na execução financeira. Dino também destacou um levantamento da Controladoria Geral da União sobre as chamadas emendas PIX, destinadas entre 2020 e 2024 a uma amostra de 15 municípios. Auditorias dos planos de trabalho revelaram que entre os 14 que já executaram os recursos, 9 tiveram algum tipo de irregularidade na aquisição de bens e contratação de serviços. O Legislativo ele recuperou muitas prerrogativas, mas ele tem feito um mau uso dessas prerrogativas que ele recuperou, né? A questão das emendas é o mais claro, leva a má utilização dos recursos públicos e tem que ser fortemente redefinida. O ministro Dino está atuando corretamente nesse caso. O ministro voltou a criticar a interferência de políticos sem mandato legislativo na indicação de emendas. Nos últimos dias, ele determinou o bloqueio de bens do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por irregularidades na destinação de recursos públicos. Dino reiterou que somente parlamentares podem propor e deliberar sobre emendas. Citou que um mercado de terceirização ou privatização de emendas é incompatível com princípios da moralidade, legalidade e finalidade. E classificou como totalmente anômalo que ex-parlamentares mantenham cotas orçamentárias informais e que transmitam ordens para funcionários do Congresso. O Congresso está na obrigação de responder com transparência ao que o Supremo Tribunal Federal está apontando. As emendas já são complicadas no sentido que, frequentemente, elas rompem com o princípio da cidadania. Cada cidadão tem direito de receber o mesmo tipo de tratamento odontológico, médico, ou o que seja, né? Mas o problema é muito mais grave quando existem fortes suspeitas de uso eleitoral. Nelson, seria exagero dizer que o país não vai avançar do ponto de vista político e institucional enquanto não enfrentar essa questão das emendas? Porque a gente tem que entender que a gente vive num regime presidencialista. Né? É o que decidiu, que foi votado em plebiscito, e agora a gente fica discutindo, acho que a gente tem que ter um cuidado até, porque a gente fica discutindo o caminho, a operacionalização das emendas, a emenda PIX, a emenda de terceiros, a emenda dos sem mandato. A gente tem que discutir emenda. O que é isso? Eu falei, o regime presidencialista. A gente não tem esse controle. E o que eu acho mais curioso, porque tem grupos políticos que usam como plataforma eleitoral esse discurso fiscalista. Estamos gastando muito. Eu não vi nenhum pré-candidato a deputado, de qualquer que seja, defendendo que ele, como deputado, vai lutar pelo fim das emendas. Não. Tem a ideia de que o governo federal gasta muito. Pode até se discutir se o governo federal gasta muito, mas o que nós sabemos é que o governo federal tem cada vez menos dinheiro para gastar e tem muito dinheiro na mão desses deputados. Dinheiro é poder e não vão negociar e tratam com naturalidade. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em entrevista hoje, tratou como natural a sugestão de um presidente de um partido para onde vai o dinheiro. Afinal, o que faria um presidente do partido que não isso? E o que mais me assusta também é que a decisão do ministro Flávio Dino implica ali um bloqueio de 130 milhões de reais na conta de Valdemar da Costa Neto. Eu queria muito ter 130 milhões para serem bloqueados, né? Então, um presidente de um partido que tem 130 milhões para ser bloqueado. Chama atenção. E nunca é demais a gente lembrar os valores, né? A gente está falando de mais ou cerca de 60 bilhões de reais. Agora, João, é justamente o fato do arranjo das emendas atual dar brecha para que líderes de partidos, não quero nem discutir se isso é legítimo ou não, possam indicar emendas, que é preciso tratar desse tema, enfrentar esse tema? Não, sem dúvida. E como você disse agora mesmo, certo? Não é discutir, certo, que tipo de emenda, como pode, se ela tem legalidade no sentido da publicidade, certo, dos fins. A questão da emenda em si, pela Constituição de 88, não cabe. Houve um arranjo, certo? E isso não é de agora, isso começou ali no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso para a conquista da reeleição, aonde se achou interessante dar aos parlamentares o poder de indicar emendas. Não é? Se pensava até no momento, daquele momento, de fazer limites. A Constituição de 88 não previa isso, ela prevê a participação do Congresso no orçamento de forma horizontal.
Ou seja, dentro daquilo que vem da proposta do Executivo, baseado nos planos plurianuais, etc., e setoriais, eu, parlamentar, posso dizer o seguinte: olha, eu não quero esse percentual todo apenas para esse programa educacional dos municípios. Eu quero que tanto desse percentual seja também para um programa de motorização dos municípios. Ok, mas é impessoal a emenda. O fato de um parlamentar decidir personalisticamente um recurso do Congresso que vá para uma prefeitura, para um projeto e para uma empresa, que é o que acontece, é completamente legal e constitucional. E houve, me desculpe, com todo o respeito, uma certa covardia. Até agora está mudando um pouco. O ministro Flávio Dino está começando a mudar essa história, uma certa covardia do Supremo Tribunal Federal em analisar essa questão. A ministra Rosa Weber colocou o dedo na ferida, mas não conseguiu levar adiante. E dizer, a emenda, como é feita, seja ela PIX, seja ela de bancada, seja do que for, é inconstitucional e destrói, como eu disse da outra vez, é um dos elementos que destrói o Estado brasileiro, que já está bastante precário. A Polícia Federal concluiu a primeira fase das investigações sobre o esquema de descontos indevidos em benefícios do INSS e indiciou 48 pessoas. Entre elas, o ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Os dois estão presos desde o ano passado. O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, deve encaminhar as conclusões da operação sem desconto à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se apresenta denúncia, arquiva o caso ou pede novas diligências. Segundo a PF, o esquema pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Em instantes, novo primeiro-ministro do Reino Unido deve ser anunciado na próxima sexta-feira. E ainda, em meio à escalada da guerra no Oriente Médio, o governo autoriza o aumento do etanol na gasolina. A gente volta já. Samba balanço, bossa nova, afro-jazz, a música eletrônica. O João Donato fez de tudo. E é muito interessante ver a nova geração reunida, levando as suas ideias, as suas invenções adiante. Voa, bate as e vai embora, mas há perigos lá fora. Donatinho, aqui o novo sempre vem. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Quarta. Cada um tem a própria escala de valores para se sentir bem. Mas muito do que sustenta o nosso bem-estar é também uma construção coletiva. É ar puro, é água fresca pura, é comida orgânica local. São coisas muito simples que compõem o habitat do Homo sapiens. Só que a gente está construindo cidades, ambientes, corporações que nos afastam dessa natureza. Medicina, saúde e bem-estar. O bem-estar das pessoas depende de um conjunto, que a gente chama de comunidade vibrante, né? Sistemas interativos. Quarta, 10h30 da noite. Se você não pensar numa política de saúde pública, economicamente, o país é inviável. No cultura.doc. É o dia daqueles artistas que são completos. Escrevem, compõem, tocam e ainda por cima cantam. E fazem tudo isso sempre acompanhados da orquestra mais versátil que vocês conhecem. 100 pontos, 100 vírgula, 100 meia descalça.
Descascou o medo pra caber coragem. A certeza é uma só. Música boa sempre. O governo autorizou um novo aumento da quantidade de etanol na gasolina. A medida, motivada pela valorização do petróleo, vai entrar em vigor no mês que vem. A decisão do Conselho Nacional de Política Energética acontece em um momento de alta nos preços internacionais do petróleo, provocada por tensões políticas no Oriente Médio. Para diminuir a dependência do combustível importado, o governo resolveu ampliar de 30% para 32% a quantidade de etanol na gasolina. O setor produtor de cana-de-açúcar garante que tem estoque para atender o aumento da demanda. A nova regra começa a valer a partir de 1º de agosto, com validade de 180 dias, podendo ser prorrogado uma vez e por igual período. A previsão é que o litro do combustível fique 3 centavos mais barato. A adoção da mistura foi subsidiada por estudos técnicos executados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. O aumento de 32% de etanol na gasolina apresentou comportamento equivalente ao observado com misturas de menor teor de etanol, sem impactos relevantes no funcionamento dos veículos, inclusive aqueles equipados com motores não flex. Mas o setor automotivo pede cautela. A Anfávia, que representa os fabricantes de veículos, é contra a resolução e defende que são necessários testes mais longos antes de colocar a medida em prática. Para os veículos importados, para os veículos nacionais produzidos no passado e que foram produzidos apenas para o consumo de gasolina, né, naquela época, que não são flex, portanto, esses continuam se ressentindo de problemas de consumo, mas também problemas com a durabilidade do motor em geral, principalmente em relação a aspectos de desgaste de materiais poliméricos, de plásticos, de vedações. O Brasil tem cerca de 65 milhões de carros, de acordo com o Ministério dos Transportes. Quase 80% desses veículos têm motor flex, que aceitam etanol e gasolina. Para os 20% restantes, vale o alerta para o uso da nova mistura. Além do desgaste mecânico, você vai começar a notar consumo excessivo de combustível, dificuldade de ligar de manhã, luz da injeção acendendo, e aí você vai ver o seu carro mecanicamente não tem nada. E é por conta justamente do etanol elevado que alguns carros não conseguem trabalhar com isso. João, sem entrar nessa questão mais técnica, né, até porque eu não tenho nem condições de debater isso, a medida é uma saída paliativa em razão aí do preço do petróleo na guerra ou pode ser algo estrutural, considerando a transição energética? Eu acho que é mais estrutural. Do ponto de vista do preço do petróleo, 2% do etanol na gasolina não vai alterar muito a nossa necessidade de importação de petróleo para equilibrar o mercado. E a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Subiu muito, que a gente tá olhando para o passado. Subiu muito, caiu, estão dizendo que não sobe tanto agora. Acho uma coisa complicada. Eu acho que é estrutural e eu acho que equivocadamente atende, de certa forma, o produtor de etanol. Certo? Dá mercado para esse produtor de etanol. Que eu não acho ruim ter produtor de etanol, eu não acho nem um pouco ruim o etanol. Mas eu acho que o Estado poderia ter medidas mais inteligentes de incentivo do uso de etanol, no incentivo do ponto de vista da exportação do etanol, e não simplesmente usar uma velha medida que vem sendo usada há anos, que é o seguinte: eu preciso dar uma certa saída para esse setor, eu aumento o percentual da mistura da gasolina. E prejudico, como disse o técnico aí, aquele que tem carro a gasolina, mesmo flex, que a incidência de álcool, mais etanol nas peças, você pode ter um desgaste de peça além de um consumo maior. Agora, Nelson, se o Brasil pretende advogar em favor da transição energética por meio do biocombustível, como o presidente Lula fez num recente giro pela Alemanha e por Portugal, esse tipo de medida é uma necessidade, né? Para dar o exemplo. Mas é difícil de explicar e a gente vive num momento de questionamento das instituições. Então, gera uma desconfiança.
parece um pouco daquela expressão de põe água no feijão. Parece que a gente está vendendo um produto que não é exatamente um produto de boa qualidade, que é a gasolina. Não tem uma informação, uma divulgação detalhada de por que isso, tem impacto, não tem impacto, mas como tem essa desconfiança, eu acho que acaba gerando esse desconforto, porque dá a ideia de que é um produto de qualidade ruim. E a gasolina, o petróleo, eles são temas muito sensíveis, cotidianos, e eu acompanho, por exemplo, como correspondente, enquanto eu espero para entrar ao vivo, esse é um assunto. Entre um assunto e outro do dia, você informa, o preço da gasolina é esse, aumentou 0,2 euros o gasóleo, como eles chamam, então é um assunto muito sensível. Claro que tem uma conexão com o Estreito de Hormuz, com o setor de etanol, mas é um assunto muito cotidiano. E quem recebe essa notícia tende a acreditar que está recebendo um produto pior quando chega a bomba. Essa comunicação não tá bem feita, na minha opinião. O trabalhista Andy Burnham está a um passo de se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Andy Burnham recebeu mais 27 indicações. Agora ele tem o apoio de 349 parlamentares do Partido Trabalhista. E nenhum outro candidato poderá alcançar as 81 indicações necessárias para entrar na disputa. Na sexta-feira, ele deverá substituir o premier Keir Starmer na liderança dos trabalhistas. O atual primeiro-ministro vai formalizar sua renúncia na segunda-feira, abrindo espaço para Burnham cruzar a porta da casa número 10 de Downing Street, o endereço oficial do governo britânico. Ex-prefeito de Manchester, Burnham, de 56 anos, promete uma descentralização do poder que estimule o crescimento econômico. Seu antecessor, Starmer, caiu minado pelo peso do custo de vida no bolso dos britânicos e por sucessivos escândalos que envolvem integrantes do seu gabinete, como a nomeação de Peter Mandelson para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. O político foi citado nos arquivos do caso Epstein, que envolve uma rede internacional de tráfico sexual. João, você conhece o Reino Unido. Qual é o tamanho do desafio do Burnham? É muito grande, não é? Eu acho que tem dois desafios. Aí tem um desafio estrutural no partido, certo? O Partido Trabalhista, que é um grande partido, um dos partidos pilares da Nova Inglaterra, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. Ele se perdeu do ponto de vista de propostas de estruturação para o país, para a Grã-Bretanha, para a economia inglesa, para o que se pretende fazer daquele país, e ele tem que retomar essa questão partidária. E a outra em si é realmente a Inglaterra, que não faz parte do mercado do euro, né, do euro, do mercado comum europeu, mas está na Europa e tem uma série de relações, fez o Brexit, e ela tem que também se reacomodar dentro dessa realidade, né? Então, o desafio é muito grande. E eu diria até o seguinte, o desafio é para os ingleses, para os políticos ingleses, porque também se fosse um conservador, ele teria os mesmos desafios hoje, porque o país requer que você caminhe em outra direção em determinadas estruturas. Muito embora o seguinte, o país é um país que tem muita coisa positiva, inclusive na sua economia e na sua economia criativa. Certo? Então, ele tem para onde ir. Talvez a Inglaterra tenha uma situação, até do ponto de vista econômico e estrutural como nação, melhor que grande parte dos países que estão no continente europeu e que estão no euro. Como disse o João, independentemente de partido, entre conservadores e trabalhistas, eu fui ver aqui, desde Theresa May, que governou de 16 a 19, nenhum premier resistiu mais de 3 anos. Boris Johnson ficou 3 anos, a Liz Truss 50 dias, o Sunak 2 anos, o que está deixando o governo agora, menos de 2 anos. O que explica tamanha instabilidade? Que essa instabilidade que você traz começou até mesmo antes, com David Cameron, tudo relacionado ao Brexit, né? Vamos entrar no Brexit, não vamos entrar no Brexit, conseguiu votaram a saída do Reino Unido da União Europeia. Eu me lembro que no dia seguinte, ou na noite da votação, a pesquisa mais feita no Google britânico era o que é Brexit. Então, as pessoas foram votar sem saber. E teve um impacto, se a gente comparar o crescimento econômico da União Europeia com o Reino Unido nesse período da aprovação do Brexit nas urnas até hoje, o crescimento do Reino Unido foi menor, o que talvez deu uma ideia de um ressentimento
sentimento ali de que a grama do vizinho está mais verde. Isso que importa, né? Sempre a grama do vizinho é sempre comparativa. E tem um dado que eu vi que eu achei interessante, aí a gente pode até, eu não sou um grande especialista nisso, talvez possa até questionar esse dado, mas o dado de um instituto aparentemente confiável é de que a saída do Reino Unido da União Europeia reduziu o potencial de crescimento do Reino Unido em 4% a 8%. Então, você achar que você poderia estar melhor e teve um impacto econômico muito grande essa decisão, e o impacto econômico que tem consequências políticas, porque ninguém conseguiu ainda administrar. Desde 2020, está oficialmente fora da União Europeia, não tem qualquer discussão para voltar, mas existe esse sentimento de que aquilo que ia acontecer, que o Boris Johnson prometia, que ia ser uma maravilha, saímos da União Europeia, que é um peso, é uma coisa horrorosa, não veio essa prosperidade depois do Brexit. No próximo bloco, a Espanha despacha a França e vai para a final da Copa. E os preparativos para a semifinal entre Argentina e Inglaterra. A gente volta já. Oiê, para você que está assistindo ao Jornal da Cultura, daqui a pouco no Metrópolis eu recebo a cantora e compositora Tetê Espíndola. Ela vai fazer um show em São Paulo, relembrando os clássicos da carreira e canta pra gente. Tem ainda um tesouro que vai ser divulgado em breve ao público. O compositor José Tati era também um exímio artista visual e a filha dele está preparando uma exposição com as obras. Te mostro tudo hoje, depois do Jornal da Cultura. Até lá! Credibilidade se constrói com o tempo. UOL, 30 anos de idade. Precisando cuidar melhor da saúde? Ouça o meu convidado. Eu poderia resumir em 2 palavras. Maria Helena. Sua filha. Minha filha. Caçula. Caçula. Péricles Faria, majestade do samba e do carisma, tá no Provoca de hoje, 10h30 da noite. Nesta semana, no Linhas Cruzadas, será que o sagrado pode ser uma experiência estética? Sentindo a energia de estar sobre uma montanha, né? É algo inexplicável, né? Algo que a gente realmente se conecta muito mais conosco mesmo, com o divino. Pondé, onde que a gente pode encontrar o sublime? Olha, normalmente em eventos naturais, onde a natureza mostra sua força, mostra sua capacidade de domínio, como a gente é pequeno. Mas eu arriscaria dizer que talvez em igrejas silenciosas. Linhas Cruzadas, quinta às 10h30 da noite, aqui na TV Cultura. Estamos de volta para falar sobre a primeira seleção que vai disputar a final da Copa do Mundo. Boa noite, Vladir Lemos. O que tivemos hoje podemos resumir como a segunda queda da Bastilha? Boa noite, Rodrigo, Nelson, João. Acho que sim, podemos. Eu achei que você ia começar com uma provocação, porque ontem o final foi você me perguntando quem passava. E eu, como muitos, apostei na França por uma diferença pequena, mas a gente viu uma história bem diferente. Enfim, a gente já retoma a conversa, mas vamos nessa porque é Espanha mesmo. Em Dallas, os espanhóis derrotaram a França por 2-0. Como a gente dizia aqui, para muitos, o resultado surpreendente. Parte da torcida francesa em São Paulo se reuniu para ver a partida neste restaurante no centro da cidade. Apesar do respeito ao adversário, que havia vencido 9 das últimas 10 semifinais que disputou, o clima era de otimismo. Estou achando que a Espanha tem um time melhor montado, mas
as estrelas da França acho que podem resolver até os 90 minutos. Quando a bola rolou, tensão e nervosismo. A arbitragem assinalou pênalti no chute de Digne em Lamine Yamal. O Oyarzabal foi para a cobrança e colocou os espanhóis na frente. A apreensão só aumentou entre os torcedores da França. Barcola até que tentou, mas mandou a bola por cima do gol. Minutos depois, a Espanha fez uma excelente jogada coletiva, mas o Upamecano conseguiu travar o chute de Fabián Ruiz. A França partiu em contra-ataque. Mbappé não contava com a boa saída de Unai Simon. Eu achei que a França estava aquém das expectativas, estava esperando um passeio, mesmo sabendo que a Espanha vem para jogar difícil, jogar amarrado. Seguimos na fé aí, segundo tempo, vamos lá, tenta jogar no segundo tempo, senão na prorrogação, a Lele Bleu. No segundo tempo, o Porro tabelou com o ombro e tocou na saída do goleiro Manhã. 2-0 Espanha. O clima na capital paulista ficou ainda pior. A La Roja continuava dominando a França. Yamal chegou a marcar o dele, mas o gol foi anulado. Logo depois, Mbappé recebeu o passe na entrada da área e arriscou. Os espanhóis continuavam em cima. Ferran Torres cabeceou para fora. Em bom contra-ataque francês, Simon saiu para interceptar Mbappé. Doué ficou com a sobra, mas chutou em cima do goleiro espanhol. Em cobrança de falta, Kylian Mbappé bateu por cima do travessão e desperdiçou a última chance francesa. Nos acréscimos, Nico Williams partiu em velocidade, mas finalizou na rede pelo lado de fora. Final Espanha finalista 2, França 0. Depois de 16 anos, a Espanha volta a disputar a final da Copa do Mundo. O país chegou à incrível marca de 37 jogos sem derrota. Para os franceses, fica a sensação de que a seleção poderia ter ido mais. Eu acho que o mérito nesse jogo foi todo da Espanha, de conseguir trancar o jogo da França, impedir que os craques franceses realmente decidissem o jogo. Eu achei que jogou pouco. Eu acho que é isso. Foi um daqueles momentos que ninguém sabe. Adieu, Leblon. Eu acho que tem muito ali. O Jerônimo até citou essa marca, né, chegou a 37, igualou a Itália, é a maior da história. É um motivo para a gente acreditar, mas acho que o decisivo mesmo ali foi o lance do pênalti, né? Porque desenhou um ambiente para o jogo onde a Espanha pode mostrar toda a sua virtude. Você conversa com os espanhóis, eles usam muito a frase do se defender com a bola. E realmente eles têm um toque refinado. Acho que isso serve de exemplo para a gente. Desde que o jogo acabou, eu escutei muita gente impressionada com a posição do goleiro espanhol, por exemplo, que realmente cortou vários cruzamentos. Mas o goleiro francês fez a mesma coisa. E a conclusão que eu chego é que você teve ali um jogo concentrado mais no meio de campo, entendeu? Com os jogadores ali. É uma coisa para a gente pensar. Falei outro dia aqui também que os certos volantes hoje em dia parecem fazer o papel do antigo camisa 10, mesmo que a atuação seja um pouco diferente. Você vê um Rodri jogando hoje, ainda com a mania de colocar a camisa para dentro do calção, parecendo um jogador mais... Bem longe do que fez o nosso volante Casimiro, né? Agora, Vladir, é claro que ontem a gente manifestou aqui uma preferência, acreditava que a França passaria, mas num jogo desse tamanho, qualquer resultado seria possível. O que chamou a atenção mesmo é como foi construída a vitória da Espanha. Você citou o pênalti, mas antes mesmo do pênalti, a França sequer passava do meio de campo. Os franceses sentiram o peso do jogo ou a Espanha não deixou a França jogar? Eu acho que até o pênalti, o jogo era tão importante que as duas seleções estavam se estudando, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que assim, não só um erro num jogo desse tipo acaba sendo fatal, como de certa forma foi, mas você também não está num bom dia. Por exemplo, a gente viu uma França hoje em que o Dembélé não brilhou nada. Mal a França acertou o gol. Eu estava vendo até que estava tentando lembrar, porque não anotei o scout, mas eu lembro de chutes no gol mesmo, finalização certa no gol, 2 chutes do Dembélé no final e um AP muito fraco. O jogo todo mundo resolveu não estar no bom dia no mesmo dia. Foi isso. Acho que tem essa... Futebol é bonito, a gente se apaixona por causa disso, né? Quer dizer, eles não estavam no bom dia. Agora, o que me impressionou muito, fazia muito tempo que eu não via um jogo, certo? De uma equipe tecnicamente se plantar tão corretamente contra a outra e matar o meio de campo. Ali eu acho que a Espanha foi perfeita. Já não estavam num bom dia e não conseguiam jogar. A defesa deles já é a melhor da Copa e já todo mundo sabia que era, mas eles mataram, foi assim, preciso. E 2 foi pouco, porque eles deveriam ter feito uns 4.
E amanhã tem mais, né? Com certeza tem. Bom, a FIFA confirmou hoje as atrações da cerimônia de encerramento, que terá nomes como Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger. O adversário da Espanha virá da partida de amanhã entre Inglaterra e Argentina, que será disputada em Atlanta. Um duelo que vai colocar frente a frente também dois grandes técnicos do futebol mundial. A disputa entre ingleses e argentinos mistura sentimentos que vão além do esporte. Desde 1982, depois da vitória dos britânicos na guerra pela soberania das Ilhas Falklands, ou Malvinas para o país sul-americano, os confrontos esportivos entre os dois ganharam um tempero a mais. Alguns anos depois, na Copa de 86, as duas seleções se enfrentaram nas quartas de final. A partida ficou marcada pelos 2 gols históricos de Maradona. Primeiro, o famoso gol com a mão de Deus. E depois, a jogada eleita pela FIFA como o gol do século. As duas equipes finalizaram a preparação nesta terça para o duelo de amanhã. Os argentinos escondem o jogo. A estrela Lionel Messi voltou a campo depois de ser poupado da atividade de ontem. Pelo lado inglês, 2 desfalques. O meia Jordan Henderson sofreu uma grave lesão no punho ao comemorar a classificação sobre o México. E o lateral Jarell Quansah segue cumprindo suspensão de 2 jogos após ter sido expulso na mesma partida. O duelo de amanhã também traz um embate entre 2 jovens técnicos. Lionel Scaloni comanda a Albiceleste desde 2018, após a eliminação para a França nas oitavas. Era a primeira experiência do ex-lateral como treinador, inicialmente de forma interina. Criticado pela imprensa local na época, Scaloni calou a todos depois de vencer a Copa do Mundo em 2022. No comando da Inglaterra, um alemão, Thomas Tuchel, possui no currículo passagens por vários clubes europeus, como Paris Saint-Germain e Chelsea, onde foi campeão da UEFA Champions League em 2021. Conhecido por ser exigente com jogadores, não é comum ouvir queixas de atletas. O zagueiro Maguire, dispensado da convocação final da Copa por chamada de vídeo, foi um deles. Em campo, porém, a campanha de 2026 faz os torcedores ingleses sonharem com o título do Mundial depois de 60 anos. Bom, eu digo para vocês que me impressiona bastante a idade desses 2 treinadores. O Scaloni tem 48 anos. Ele agora passou o Menotti, né, que foi o campeão mundial com a Argentina em 78, com 13 jogos, se tornou o segundo treinador que mais dirigiu a Argentina em Copas. Mas como ele tem mais 2 partidas, porque joga de amanhã e fatalmente, mesmo se perder, faz a de terceiro lugar, vai passar também o Menotti, o Bilardo, né, que foi o outro campeão em 86, 2 grandes nomes, assim. Dá uma ideia dele. A gente já enalteceu a figura dele em outros momentos. Ele consegue ser um cara lúcido sem ser frio, porque é um cara que em vários momentos já se emocionou. Na própria estreia da Argentina contra a Argélia, quando o Messi fez o que fez, e a primeira partida da Argentina talvez tenha sido a melhor de todas, ele estava visivelmente emocionado e depois falou sobre isso, que ele não acreditava que estava tendo a oportunidade de ver o Messi fazer tudo aquilo. E o Tuchel é um cara totalmente na contramão, né? Gosta um pouco desse atrito. Depois do jogo com a Noruega mesmo, falou que a Inglaterra tinha tido uma atuação desleixada. O Bellingham, perguntado depois, falou, não, talvez ele não saiba, porque realmente como jogador teve uma carreira insignificante, também ele não saiba o peso que é jogar uma partida dessa, entendeu? Agora, tem favorito? Eu é que pergunto. Olha, eu acho que a Inglaterra, no final, é um pouco favorito. O Scaloni estava dando a coletiva pré-jogo hoje e ele mesmo falou sobre isso. Ele sabe que, acho que de todas as 4 seleções, a que precisa jogar mais para chegar na final é a Argentina. Porque teve um caminho fácil, né? Egito, Cabo Verde, apesar de Cabo Verde ter feito o que fez, né? Argélia... Mesmo a Suíça, né? Então ele precisa jogar mais. Eu diria, mas eu já errei uma, agora posso errar outra. O que chama a atenção, acho que a Argentina visivelmente parece estar cansada, né? Muitas prorrogações. Agora, isso ao mesmo tempo, né? O sangue, a raça argentina ali vai até o final, né? Fala em público o que você falou. Falar em público, porque assim, eu tô ouvindo aqui, eu sigo o estereótipo do homem gay, entendo muito pouco de futebol. Eu vi nomes ali importantes, Laura Pausini, Robbie Williams e a Nicole, que era do ex-vocalista do Pussycat Dolls. Gostei dessa escalação pro final. Mas eu tô falando que eu tava torcendo pra Argentina, não sou muito fã de futebol, mas porque eu quero cobrir. Então a Argentina na final, eu quero estar lá e ver a torcida. Eu vi a torcida aqui no Vale do Anhangabaú, no Jogo do Brasil, e é emocionante. Torcida é emocionante, seja qual for o esporte, mesmo que eu não concorde
com aquilo, não entra no clima, vê aquela manifestação cultural, é muito interessante. E eu quero estar em Buenos Aires na final. Só para completar, Scaloni falou sobre isso também, perguntado das prorrogações e tal, mas falou que está todo mundo bem, todo mundo em condição de jogo, inclusive o Messi. Amanhã você nos conta quem levou a melhor. Amanhã a gente fala a respeito. Obrigado, Vladir. Tchau. Agradeço também a presença do jornalista Nelson Garrone, que vai torcer para a Argentina, correspondente da TVI CNN Portugal, e do advogado João Santana, que não falou para quem vai torcer, sócio da Albi Capital. E se por um lado os franceses choram pela eliminação na Copa, por outro o país celebra outra queda, a da Bastilha. No dia 14 de julho de 1789, a prisão da Bastilha, uma fortaleza medieval que era símbolo do poder absolutista do rei Luís XVI, foi tomada pelo povo de Paris. O ato marcou o início da Revolução Francesa, que influenciou o mundo todo com seu lema liberdade, igualdade e fraternidade. O Jornal da Cultura volta amanhã. Boa noite a todos. Jornal da Cultura, apoio, Bradesco Empresas e Negócios. Abra uma conta para a sua empresa. Atenção! Nem tudo é o que parece.